gostosas da vida acontecem quando a gente não tá esperando. Falam muito isso sobre o amor, né? Mas é verdade também sobre boas histórias. Eu tenho uma lista especial de filmes e séries que comecei a ver achando que seria uma coisa, mas no final das contas não era nada do que eu esperava. E no bom sentido, viu? Se prepare para se apaixonar por esses 8 títulos que não são o que parecem ser. No comecinho, Entre Realidades, mostra o dia a dia de Sarah, uma garota de poucos amigos e muitas paixões. Sarah é sempre simpática e sorridente, o que só aumenta o aperto no coração ao ver ela toda sem jeito socialmente. A fotografia do filme também ajuda a dar essa sensação meio melodramática, cheia de cores pastéis e enquadramentos bonitos. Mas aí, do nada, isso aqui aparece. Que isso, minha gente? Eu quase dei um berro e achei que troquei para um filme de terror sem querer. Pera, será que foi para um de ficção científica? Pois é. Entre Realidades te deixa intrigado com tanta confusão. Isso porque a própria Sarah está tentando entender os sonhos que vem tendo à noite, seu sonambulismo e um histórico de doença mental na família. Quanto mais confusa Sarah fica, mais coisas assim acontecem no filme. Que viagem, né? O que parecia ser uma historinha bonita sobre uma garota amável se torna um intenso suspense com toques alienígenas. Simplesmente você não sabe o que esperar enquanto assiste Entre Realidades. E esse é o ponto forte do filme. A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse elenco maravilhoso. Já fiquei imaginando quem iria interagir com quem, as tretas que iam rolar, as atuações incríveis, enfim. Só que não é bem assim, né, gente? O tempo de cada um na tela é bem especial e único. E quando eu digo especial, se prepara, porque ninguém dura muito tempo não, hein? Desapega, meu povo, desapega. O que acontece é que O Diabo de Cada Dia parece ser uma história sobre um soldado tentando recomeçar sua vida depois de ter voltado da guerra. No início, vemos um romance, um drama, tudo em uma cidade pacata, onde nada parece acontecer. E aí, de repente, morte. Mas até aí, ok. Às vezes, dramas românticos têm mortes, né? Mas acho que quase nenhum tem cenas como essa. Aqui, o cérebro já começa a envergar e pensar: epa, não estava preparado para isso não. O que eu tô vendo? Pois é, o que parecia uma cidade pacata e romântica se torna um verdadeiro ponte de tensão. Essa vibe pra lá de estranha faz qualquer um roer as unhas. Esse aqui é mais uma prova que mudar de rumo no meio do filme não é necessariamente uma má ideia. Velvet Buzzsaw começa como um drama satírico. Isso é extraordinário. Cutucando o meio superficial da arte contemporânea. Vemos esse mundo pelos olhos do crítico Morphy, da assistente Josefina e da bem-sucedida empresária Rodora. Os três almejam status e sucesso e fazem o que for preciso para movimentar grandes nomes em um negócio que gera muito dinheiro e também muitas intrigas. Se fosse só isso, tava bom. Mas aí, Josefina encontra um vizinho morto e, dentro do seu apartamento, obras de arte inéditas e impressionantes. Vira hit instantâneo, gente. Todo mundo quer. Junto com o burburinho do novo artista desconhecido, vem acontecimentos estranhos. O drama dá lugar ao suspense e a sátira ao terror. É sério, gente. Tem todos os elementos de um filme de terror, tipo quadros que atacam pessoas, sombras misteriosas aparecendo no retrovisor, bonecas assustadoras, luzes que se apagam sozinhas e uns sustinhos para você pular da cadeira. Ah, e fica aqui uma dica de amiga, hein? Cuidado, pra não ficar que nem um Morphy no final do filme. Isso é difícil de admitir como um adepto do aqui e agora e um negador de crenças infantis. Mas tem alguma coisa realmente muito estranha acontecendo comigo! Destacamento Blood acompanha 4 veteranos de guerra afro-americanos que voltam ao Vietnã à procura dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado.
Parece ser um entretenimento recheado de aventuras, guerras, nostalgias e por aí vai. O que não tá errado, mas também não tá certo, né? Deixa eu explicar. Em meio a tanta aventura no Vietnã, a maior delas é dentro da cabeça desses aposentados de guerra. Você fica totalmente absorvido no vai e volta entre o presente e o passado, a realidade e a imaginação. E não se engane não, viu? Não é porque entramos na cabeça do personagem que o filme perde a ação. Pelo contrário, o ritmo vai se tornando cada vez mais frenético e a violência só aumenta. Doideiro o tanto de tiro, ameaça e morte que tem pelo meio do caminho. E também cenas de ação incríveis. Vou te falar uma coisa, hein? Eu não estava preparada, não. Esse é aquele tipo de filme que você entra não sabendo nada e sai sabendo menos ainda. Mas de um jeito bom, sabe? Estou pensando em acabar com tudo. Conta a história de uma jovem que viaja para uma fazenda remota para conhecer os pais do namorado com quem está pensando em terminar. Romântico triste, né? Até aí já vimos outros filmes com uma premissa meio parecida. Só que, diferente do convencional, tudo é muito estranho na fazenda. A casa é estranha, os pais são estranhos, o cachorro é estranho e até mesmo o tempo parece passar de forma diferente naquele lugar. As coisas parecem acontecer dentro da cabeça da personagem e nada faz muito sentido. Tipo um sonho, sabe? Ou um pesadelo, não sei. Mas, assim, se você sentou para ver algum filme de Charlie Kaufman, isso já era de se esperar, né? Algo complexo, sombrio, dramático. Tá, cadê a surpresa, então? Ai, gente, a verdade é que a surpresa é tudo. Eu não sei nem como te explicar, mas também não adianta. Nada do que eu falar aqui vai te preparar para esse filme, então, assim, só vai. Tudo que parece real é necessariamente real, gente. A maior aula sobre isso é Maniac. A minissérie acontece num mundo distópico, retrofuturista e peculiar. Owen e Annie são dois desajustados que tentam encontrar maneiras de se estabilizar na vida, o que inclui se inscrever para ser cobaia de um novo medicamento um tanto duvidoso e que mexe muito com a sua cabeça. Isso rende as mais diversas loucuras durante o experimento. O drama inicial sobre duas pessoas socialmente ignoradas se torna um belo de um sci-fi, onde máquinas são capazes de amar. Mas não é um sci-fi de robozinho não, viu? Cada camada de realidade que Owen e Annie vivem abre um leque de gêneros na série. Fantasias absurdas, romance, ação, terror. Mas gosto de pensar que no fundo, Maniac é sobre um relacionamento totalmente inesperado e fora dos padrões. É sobre conexão humana e estar lá por quem precisa de você, mesmo se for numa realidade que não existe. A série Freud mostra o renomado médico no início de sua carreira. Ele enfrenta obstáculos enquanto tenta provar que suas terapias nada convencionais, incluindo hipnose, funcionam de verdade. Diferente de hoje, na época, ele tinha zero credibilidade. Aliás, naqueles tempos era comum usar e abusar de drogas, o que ele fazia muito. Sabia dessa? Mas claro que não é só com isso que você vai se surpreender. Haha, não mesmo. Enquanto o jovem Sigmund lida com críticas no meio médico, ele acaba se envolvendo numa investigação de homicídio. Aí tudo se complica, pois esse assassinato envolve gente que mexe com umas coisas meio pesadas, sabe? Tipo bruxaria, possessão, seitas pra lá de assustadoras e sangue. Muito sangue, gente. A parada vai ficando cada vez mais medonha e arrisco dizer que esse mistério vai te assombrar por um bom tempinho. Vou até marcar uma sessão de terapia pra entender tudo o que tô sentindo por essa série, viu? Esse aqui tinha tudo pra ser um simples filme do gênero policial. Sabe, aquele lá que tem detetives, assassinos, investigação, mistério, mortes. Esse mesmo. Sombra Lunar conta a trajetória do policial Thomas Lockhart, que nota algo em comum entre vítimas de assassinatos totalmente desconexos. Uma estranha marca no pescoço. Logo, logo, ele enfrenta a misteriosa assassina em série, mas num confronto, ela acaba morrendo. Beleza, até aqui bem thriller policial, né? Mas aí, 9 anos depois, os crimes recomeçam. Epa, peraí, como assim? A assassina não morreu? Pois é, aí é que tá.
ela morreu mesmo. Então, será que esse é um filme sobrenatural? Não, nada disso. Se você quer descobrir sozinho, aconselho pular pro final do vídeo. Mas, se você não resiste à curiosidade, ó que lá vem spoiler, tá? O que você não espera é que, na verdade, esse filme é uma ficção científica. Tem até um cientista maluco, uma cápsula que parece vir de outro planeta e uma complexa linha temporal onde o futuro muda o passado. Tudo isso culmina em um presente um tanto complicado que muda para sempre a vida do detetive Lockhart. Acho que nem mesmo Sherlock Holmes seria capaz de prever o desfecho desse mistério. Fala aí! Essa lista foi aquele presente delícia de abrir e que ainda por cima tinha mais 8 surpresas dentro, né? Eu sei. Essas histórias fizeram você se sentir o próprio meme do John Travolta perdido, não sabendo como foi parar ali. Mas essa é a magia. Cada cena é inesperada e você nunca sabe se vai acabar rindo, chorando, se assustando ou sentindo tudo isso ao mesmo tempo. Ai, se joga no sofá e deixa esses filmes e séries levarem você para lugares inesperados.